Há algo de profundamente perturbador na história de Lourdes que escapa à compreensão da mente moderna, algo que nos força a confrontar os abismos mais profundos da condição humana. Como pode uma menina de 14 anos, analfabeta e miserável, tornar-se o instrumento através do qual o Eterno se manifesta ao mundo? Esta pergunta não é meramente histórica, é existencial, e sua resposta nos obriga a examinar não apenas os fatos, mas a própria natureza da realidade. Bernadette Soubirous vivia no que os homens chamam de cachô, antiga prisão convertida em habitação para os mais pobres entre os pobres. Que ironia amarga do destino, aquela que seria escolhida para receber as visitas da Rainha dos Céus habitava numa cela de prisão. Mas talvez não seja ironia, talvez seja a mais profunda das verdades, pois não é justamente na prisão da condição humana, na cela estreita de nossa miséria, que Deus prefere manifestar-se? O frio de fevereiro de 1858 cortava como navalha, através dos trapos que cobriam o corpo franzino da menina. Ela saía em busca de lenha, não por capricho, mas por necessidade imperiosa. A fome era companheira constante em sua casa, uma presença tão real quanto qualquer membro da família. E foi precisamente nesse estado de necessidade extrema, quando a alma humana se encontra despojada de toda pretensão, que o sobrenatural irrompeu na história. Massabielle, o nome ressoou com um eco de eternidade, uma gruta esquecida pelos homens, onde apenas o vento ousava penetrar. Ali entre pedras úmidas e o silêncio sepulcral da natureza, algo aguardava, algo que transformaria para sempre não apenas uma menina ignorante, mas o próprio curso da humanidade. Pois quando o céu toca a terra, as consequências são sempre universais. O ruído veio como rajada de vento, mas as folhas permaneceram imóveis. Este detalhe, aparentemente insignificante, revela a natureza paradoxal do milagre. Ele se manifesta através dos sentidos, mas transcende as leis que governam o mundo sensível. Bernadette ergueu os olhos e o mundo transfigurou. Na cavidade rochosa, onde antes havia apenas sombras, agora pulsava uma luz que não vinha do sol. Ela apareceu como sonho feito carne, vestido branco que flutuava sem brisa, véu que dançava sem movimento, faixa azul que cingia a cintura como o próprio céu. Mas o que mais impressiona na descrição de Bernadette não são os detalhes visuais, é a ausência de medo. Uma criança de 14 anos, diante de uma aparição sobrenatural, não foge nem grita. Pelo contrário, ajoelha-se e reza. Que força interior permite tal serenidade? Que reconhecimento instintivo da santidade opera na alma simples? A senhora não falou nesta primeira aparição, mas seus olhos diziam tudo. Olhos de mãe que reconhece a filha, olhos de rainha que abençoa a súdita, olhos de mulher que compreende a dor de outra mulher. E naquele olhar, toda a ternura do universo se concentrou. Bernadette, tremendo não de frio, mas de reverência, fez o sinal da cruz. A senhora sorriu, e naquele sorriso o céu e a terra se reconciliaram. Mas o mundo não acreditou. Como poderia? A incredulidade é o estado natural da mente humana diante do milagre. Pais, vizinhos, autoridades, todos conspiraram para convencer a menina de que havia sido vítima de uma alucinação. Que tortura psicológica deve ter sido para Bernadette saber-se portadora de uma verdade absoluta e ver-se tratada como louca. Aqui reside um dos aspectos mais dostoievskianos da história, a tensão entre a certeza interior e a rejeição exterior, entre a experiência mística e o ceticismo social. Durante 15 dias, a senhora pediu que Bernadette viesse à gruta. 15 dias de peregrinação interior, de crescimento espiritual, de preparação para uma missão que transcendia qualquer compreensão humana. E foi no 9º encontro que ocorreu o episódio mais desconcertante, a ordem para cavar na terra seca, em busca de uma fonte inexistente. Vá beber da fonte, disse a senhora. Mas que fonte? Bernadette olhou ao redor da gruta árida, onde nem uma gota de água se via. 300 pessoas a observavam, sussurrando entre dúvida e escárnio. A menina hesitou por um instante, apenas um instante, antes que a obediência vencesse a razão. Ajoelhou-se no chão pedregoso e começou a cavar. Que espetáculo mais humilhante para a dignidade humana! Uma adolescente cavando na lama com as mãos nuas, bebendo água turva, comendo erva amarga, diante de uma multidão que a considerava demente. E, no entanto, que ato mais sublime de fé, pois a fé verdadeira não é a que se apoia em evidências, é a que persiste apesar da ausência delas, é a que escolhe a obediência quando a razão grita impossibilidade. Na 4ª tentativa, a terra se abriu como lábios sedentos e brotou água cristalina, pura como lágrima de anjo. A fonte que não existia agora jorrava abundantemente,
como se a própria terra confessasse sua sede de Deus. E naquele momento, algo fundamental se alterou na ordem do mundo. O impossível havia se tornado real, o milagre havia se materializado, e a humanidade ganhara uma nova fonte de esperança. Mas a revelação suprema ainda estava por vir. Por semanas a pergunta ecoava: qual é o seu nome? O padre Peyrameli exigia. A multidão clamava, mas a senhora apenas sorria. Até que chegou o dia 25 de março, festa da Anunciação. A gruta estava vazia de curiosos, apenas Bernadette e o mistério frente a frente. Então a senhora ergueu os olhos ao céu, uniu as mãos em oração e pronunciou palavras que atravessaram os séculos. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette correu pela estrada, repetindo as palavras estranhas que não compreendia, sílabas sagradas que queimavam em seus lábios como brasas do altar. Quando chegou ao pároco, as palavras saíram como torrente. O padre empalideceu. 4 anos antes, em 1854, o Papa Pio IX havia proclamado aquele dogma. Como poderia uma menina ignorante conhecer tal expressão teológica? A própria Virgem Maria vinha confirmar, através de lábios inocentes, a verdade que a Igreja acabara de definir. Então começaram as curas. Catherine Latapié foi a primeira. Seu braço deslocado recuperou a flexibilidade ao tocar as águas da fonte milagrosa. Mas ela foi apenas o início de uma torrente de prodígios que continua até hoje. Milhares de curas documentadas, centenas investigadas rigorosamente, dezenas reconhecidas oficialmente pela Igreja. O Bureau Médico de Lourdes, estabelecido em 1883, tornou-se o tribunal mais rigoroso do mundo para o exame de alegações sobrenaturais. Que paradoxo fascinante! Quanto mais a ciência avança, mais rigorosos se tornam os critérios para reconhecimento de milagres. E, no entanto, os milagres continuam acontecendo. Danila Castelli, curada instantaneamente de tumores incuráveis em 1989. Delícia Ciroli, liberta de uma tuberculose óssea em 1976. Jean-Pierre, que abandonou a esclerose múltipla nas águas geladas da piscina. Cada caso submetido a anos de investigação médica, cada cura confirmada por comissões internacionais de especialistas. O que mais perturba os céticos não é a alegação de milagres, é a impossibilidade de refutá-los. Pois em Lourdes o sobrenatural se submete voluntariamente ao escrutínio da razão, como se desafiasse a ciência a encontrar explicações naturais para o que transcende toda a naturalidade. Bernadette, a testemunha original, nunca mais voltou à gruta após as aparições. Escondeu-se no convento de Nevers, onde viveu 13 anos de sofrimento silencioso, oferecendo cada dor pelos pecadores. As armas são a oração e o sacrifício, escreveu ao Papa, e com essas armas invisíveis travou batalhas que ninguém via. Morreu aos 35 anos, consumida pela tuberculose, mas seu corpo permanece incorrupto, o último testemunho de santidade que a habitou. Hoje, 167 anos depois, Lourdes continua sendo o coração pulsante da esperança humana. 6 milhões de peregrinos chegam anualmente carregando suas cruzes invisíveis, buscando não apenas cura para o corpo, mas para a alma, pois o verdadeiro milagre de Lourdes não são as curas físicas, é a transformação espiritual que opera em cada coração, que se abra um mistério. E assim permanece a pergunta fundamental: por que Lourdes? Por que uma menina pobre? Por que uma gruta esquecida? A resposta talvez esteja na própria natureza de Deus, que escolhe o que é fraco para confundir o que é forte, o que é desprezado para aniquilar o que é exaltado. Em Lourdes, o céu tocou a terra através da mais humilde das criaturas, provando que a santidade não depende de títulos ou conhecimentos, mas da pureza do coração e da disponibilidade para servir. Lourdes é, em última análise, uma resposta divina ao ceticismo moderno. É a prova de que o sobrenatural não é incompatível com a razão, mas a transcende. É a demonstração de que os milagres não cessaram com os tempos apostólicos, mas continuam acontecendo para quem tem olhos para ver e coração para crer. Que Santa Bernadette Soubirous rogue por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.